Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre química orgânica. Então aqui nós vamos introduzir este assunto falando sobre os postulados de Kekulé, classificação de carbonos e de cadeias carbônicas também. Falando sobre uma breve introdução, falando sobre um breve histórico da química na nossa humanidade, temos aqui que a primeira reação orgânica foi o próprio fogo, né? A descoberta do fogo foi um tipo de reação orgânica, que é nada mais, nada menos do que a combustão, que a gente pode encarar como uma espécie de oxidação bastante violenta. Também houve a produção de bebidas alcoólicas, vinagres e corantes, né, antes de Cristo. Houve o começo da química na Grécia Antiga com Demócrito e Leucipo. E no século XVI, com a alquimia, em que se desenvolveu grandemente a parte de equipamentos de laboratório, né, como as vidrarias, e se pensou algumas coisas como o elixir da vida eterna, com extratos vegetais e a pedra filosofal. Até como vocês viram em Harry Potter. Torben Olaf Bergman foi um grande mineralólogo sueco que foi o primeiro a definir, em 1777, a química orgânica como sendo a química dos compostos existentes nos organismos vivos, né? E a química inorgânica como a química dos compostos existentes no reino mineral. Então, na concepção dele, todos os organismos vivos era o que estudava, né, a química orgânica. A química orgânica estudava a química dos seres vivos. Nada que fosse vivo era orgânico. Isso era uma concepção de Bergman lá em 1777. Berzelius, que também foi um químico sueco, dizia assim, que apenas os seres vivos possuem uma força vital capaz de produzir compostos orgânicos, né? Ou ele tinha a ideia de que compostos orgânicos jamais poderiam ser sintetizados artificialmente, apenas de maneira natural. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Então, de quem partiu aquela ideia de que compostos orgânicos podem ser sintetizados artificialmente? Apareceu com Wöhler, né? Com Friedrich Wöhler, um químico alemão, através da síntese da ureia, que é uma substância orgânica, a partir do cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, né? Só faltou inorgânica aqui. Então, Wöhler conseguiu, através de uma substância inorgânica, sintetizar uma substância orgânica. Então, ele fez cair essa teoria da força vital, em que apenas substâncias orgânicas, né, em que apenas compostos, que apenas seres vivos eram capazes de produzir compostos orgânicos. Bom, então nos anos seguintes, outras moléculas também foram sintetizadas além da ureia, como acetileno, metanol, ácido acético, etc. Bom, ácido acético a humanidade já conhecia, né? Mas não se tinha essa concepção, não se tinha essa ideia de que o ácido acético fosse orgânico. Na metade do século XIX, os químicos começaram a acreditar na possibilidade de sintetizar qualquer substância química, ainda que muitas delas sejam muito difíceis de ser sintetizadas. Como exemplo, a síntese da clorofila. Olha só como é complexa a estrutura da clorofila, né? Com 55 carbonos, 72 hidrogênios, magnésio, 4 nitrogênios e 5 oxigênios. Por isso, em 1960, Robert Burns Woodward recebeu o Nobel de Química por ter sintetizado com sucesso a clorofila, cuja estrutura está aí devidamente mostrada. Olha o rostinho dele aqui, do Woodward. Né? E ali ele mostrando mais ou menos como ele faria para sintetizar a clorofila. Então, o número de compostos orgânicos conhecidos foi aumentando cada vez mais. Em 1880, eram cerca de 12 mil. Em 2009, já passava de 16 milhões de compostos orgânicos. Então, aqui a gente vê que a química orgânica evoluiu muito e há de evoluir ainda mais. Aí, o que é orgânico? O que pode ser orgânico? Restos de comida, papel, madeira, e até mesmo isopor. Por mais estranho que seja, o isopor é orgânico. Logo vamos descobrir por quê. Já para lixo inorgânico, temos como latas de alumínio e ferro, vidro. Então, o que consegue diferenciar o orgânico do inorgânico? Bom, a química orgânica, que é o que trata de compostos orgânicos,
ela trabalha os compostos derivados do carbono, né? O carbono, que é o elemento da família 14, ou 4A, que possui 6 elétrons na última camada. Aliás, 6 não, que possui 4 elétrons na última camada, né? Ele tem número atômico 6 e possui 4 elétrons na última camada. Está aqui a configuração dele, que mostra estes 4 elétrons na última camada, no último nível eletrônico que ele possui. Assim, ele possui 4 elétrons de valência e pode fazer 4 ligações químicas. Ele pode fazer ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas, né? Não existem ligações quádruplas por causa de problemas espaciais relativos aos orbitais atômicos do carbono. A gente pode dizer também que quando um carbono tem essa ligação simples, ele está hibridizado em sp3. Quando um carbono faz ligação dupla, ele está hibridizado em sp2. E ao fazer ligação tripla, ele está hibridizado em sp. O que é isso, nós vamos entender já já. Kekulé foi um químico responsável pelo começo ali da química orgânica também, sobre as propriedades do carbono. Os postulados de Kekulé eram os seguintes: o carbono é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações químicas. Todas as valências do carbono são iguais, né? Ou os tipos de ligação que aparecem no carbono são iguais. E o carbono consegue estabelecer ligações formando longas cadeias carbônicas, mantendo a constante de tetravalência. Aqui nós temos alguns exemplos de substâncias orgânicas, claro, mostrando o carbono fazendo então essas 4 ligações. Observe que essas 4 ligações podem ser feitas de algumas maneiras diferentes. Por exemplo, nessa substância aqui, que é o CH4, nós temos 4 ligações simples, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4 ligações simples, ou podemos falar em 4 nuvens eletrônicas. Aqui, como o carbono apenas faz ligações simples, né, temos 4 nuvens eletrônicas ao redor do carbono, e por isso o carbono está hibridizado em sp3. Porque a ideia seria o seguinte: é como se estas nuvens eletrônicas viessem a partir da mistura de um orbital s e 3 orbitais p, né? Lembre-se que no máximo podemos ter 3 orbitais p. Então, com 1s e 3p, o carbono está hibridizado em sp3, né? 1s e 3 p's. No caso desta substância aqui, né, que é o formaldeído, já vamos aprender também sobre ele, né, daqui a algumas aulas. Quantas nuvens eletrônicas nós teríamos aqui? Teríamos 1, 2, 3 nuvens eletrônicas ao redor do carbono. Sim, esta ligação dupla conta como uma única nuvem eletrônica. Assim, ao redor do carbono temos 3 nuvens eletrônicas, por isso temos o carbono hibridizado em sp2, né? Temos um orbital s, 2 orbitais p, o que totaliza 3 orbitais moleculares, né? sp2, 1s, 2 p's. E aqui, nestas duas moléculas que também tem carbono, não é? Aqui nós temos, ao redor deste carbono aqui com CO2, temos 2 nuvens eletrônicas, e aqui no ácido cianídrico também 2 ligações, ou melhor, 2 nuvens eletrônicas, né? Na molécula de cima nós temos 2 ligações duplas, na de baixo uma simples e uma tripla, mas ainda assim totalizando 2 nuvens eletrônicas cada uma. Aqui, como nós temos apenas 2 nuvens eletrônicas, podemos dizer que o carbono está hibridizado em sp, né? Aqui, para obter estas nuvens eletrônicas, misturamos um orbital s com um orbital p, formando aqui sp, um s, um p, certo? Bom, isso pode ser importante para alguns exercícios que perguntem qual a hibridização do carbono na molécula. Então funciona assim: quando o carbono tem apenas ligações simples, ele está hibridizado em sp3. Quando ele possui uma ligação dupla, ele está hibridizado em sp2. Se ele possuir 2 ligações duplas ou uma ligação tripla, logo uma simples também, então este carbono estará hibridizado em sp.
Sempre assim. E aqui, alguns exemplos de compostos presentes em química orgânica. Então aqui temos o carbono, que é tetravalente, que pode ter essas ligações de algumas formas diferentes, como até já vimos. 4 ligações simples, uma dupla e 2 simples, uma simples e uma tripla, ou 2 duplas. Temos aqui o hidrogênio, que sempre fará apenas uma ligação. Temos o oxigênio, que pode fazer 2 ligações simples ou uma dupla. Temos o nitrogênio, que pode fazer 3 ligações simples, uma simples ou uma dupla, ou apenas uma tripla, né? Então, assim, o total de ligações que cada elemento faz é: o carbono faz 4 ligações no máximo, o hidrogênio apenas uma, o oxigênio 2 ligações, o nitrogênio 3. Esses elementos aqui embaixo, que são os halogênios, né? Flúor, cloro, bromo e iodo, são membros da família 17 e também fazem apenas uma ligação química. Isso vai ser importante para algumas das moléculas que nós vamos estudar daqui para frente. Quanto ao tipo de ligação, como estamos falando de compostos covalentes, né, de compostos orgânicos, aqui a gente tem ligação entre ametais, não é? Carbono e hidrogênio. Ametais, a ligação covalente. Então temos algumas mais frequentes, como carbono-carbono, carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, etc. Bom, contudo, estas ligações aqui entre carbono e hidrogênio e entre carbono e carbono são ligações praticamente apolares. Ligações apolares porque não há formação de polos elétricos, né, ou de momentos de dipolo. Aqui, os compostos orgânicos só vão apresentar polaridade quando outros elementos estiverem ligados. Como exemplo, o metano e o etano aqui são substâncias apolares. Eles não sofrem nenhuma deformação das suas moléculas, né? Não sofrem nenhuma orientação por campo magnético. Já não é o que acontece, por exemplo, com o etanol e o ácido acético, que possuem oxigênio aqui. Então a introdução de oxigênio na cadeia faz com que as moléculas adquiram certa polaridade. Mas isso também depende de cada molécula. Então temos aqui algumas moléculas, como o etanol, o fenol e o butano. Não é? Então temos aqui, por exemplo, butano, que tem essa temperatura de fusão e essa temperatura de ebulição, tem o estado físico gasoso. O etanol, que tem uma temperatura de fusão um pouquinho maior que a do butano, e uma temperatura de ebulição bem maior que a do butano. A gente tem aqui o fenol, que está aqui em cima, não é? Fenol, que tem uma temperatura de fusão ainda maior que a do etanol, e uma temperatura de ebulição ainda maior. E aqui nós temos sal de cozinha, que tem, dentre todos esses compostos, a maior temperatura de fusão e de ebulição, né? Uma temperatura de ebulição muitíssimo maior que os demais. Bom, e o que faz com que eles tenham essas propriedades? O tipo de ligação que aparece. Bom, aqui, dentre essas substâncias, apenas o cloreto de sódio não é orgânico, porque ele não possui carbono. Então aqui nós observamos que aqui nós temos um composto que é covalente apolar, no caso do C4H10, está aqui, não é? Só tem carbono e hidrogênio. Temos um composto covalente apolar. No caso do fenol, aliás, o fenol não, desculpa, do etanol, nós temos aqui este OHzinho aqui. Então, este oxigênio, ele já faz com que a substância seja polar, e no caso do fenol, também. Para o caso do NaCl, nós temos um composto iônico e não um composto covalente. Então não cabe falar se ele é polar ou não. Todos os compostos iônicos possuem íons, então possuem cargas elétricas naturalmente. Então aqui nós observamos, entre essas moléculas, por serem apolares, forças de London, entre essas moléculas, ligação de hidrogênio, assim como entre as moléculas de fenol, e no caso dos compostos iônicos, nós temos atração eletrostática entre os íons que formam sal. Então isso apenas para ilustrar as diferenças de propriedade, por exemplo, entre o composto iônico, que é inorgânico, e estes outros 3 compostos que são orgânicos, né? Dependendo da sua polaridade, eles podem ter temperaturas de fusão e ebulição maiores. Bom, mas vamos seguir.
Substâncias orgânicas possuem menor temperatura de fusão e ebulição comparado aos compostos inorgânicos. E a forma da gente representar moléculas orgânicas pode variar um pouquinho. Como exemplo, eu vou tomar aqui o butano. O butano é essa moleculinha aqui. E dessa forma pode até não ser muito fácil identificar quem está presente aí. Mas representado em preto está o carbono e em branco o hidrogênio. Como está aqui, nessa representação em 3D. Aqui nós já temos um modelo que é bem clássico de espetos de bolinhas, mostrando da mesma maneira carbonos e hidrogênios ligados entre si. Observe que cada carbono continua fazendo 4 ligações. Essa bolinha preta aqui, por exemplo, faz 1, 2, 3, 4 ligações aqui, certo? Todos os carbonos aqui vão fazer 4 ligações. Como nesse exemplo aqui, dessa representação de pau e bola. Outra forma de representarmos é essa daqui, onde a gente mostra todas as ligações que os carbonos fazem. Esse tipo de representação é representação estrutural. Contudo, é uma forma um pouco trabalhosa de se fazer, Porque aqui tudo bem, nós temos apenas 4 carbonos. Mas e se escrevermos um composto que tenha, por exemplo, 20 carbonos? Fica muito trabalhoso escrever dessa forma aqui. Então a gente pode simplificar um pouco, escrevendo, por exemplo, desse jeito aqui. Então, aqui, o que significa este número embaixo do H? Significa que este carbono possui 3 hidrogênios, 1, 2, 3. 3 hidrogênios. O carbono vizinho tem apenas 2 hidrogênios. Estão mostrados aqui, assim como o vizinho e assim como o outro carbono da ponta. 1, 2, 3. 3 hidrogênios. Certo? Então essa aqui é a representação estrutural utilizando índices. E nós podemos representar ainda de outra forma, como está aqui. Essa forma de representar é uma das mais comuns na química orgânica. Esse tipo de representação aqui, ela esconde os hidrogênios que estão ligados diretamente a carbono. Aqui nós mostramos apenas os carbonos. Aqui, cada pontinha e cada ângulo que está mostrado aqui representa um carbono. Essa estruturinha aqui eu peguei da Wikipédia, tá? Por isso que ele está mostrando aqui. Então temos 1, 2, 3, 4 carbonos aqui, certo? Então por isso, aqui, essa é a forma estrutural simplificada. Muito comum para vestibulares, para exercícios de livro. Então é bom que a gente comece a acostumar com esse tipo de fórmula aqui. Não é errado escrever deste jeito aqui, com os índices, ou mostrando todas as ligações. Não é errado, mas às vezes pode ser mais trabalhoso. Tudo bem? Aqui, como não pode deixar de ser, também nós temos aqui a fórmula do butano, só que aqui nós temos a fórmula molecular, representando também, da mesma forma, essa molécula. Aqui, contudo, não conseguimos enxergar as ligações entre os carbonos e os hidrogênios. Tudo bem? É uma mera contagem de quantos carbonos e hidrogênios nós temos. Então, nós temos aqui, começando a classificação de carbonos em uma cadeia carbônica, podemos classificar os carbonos desta maneira aqui: primário, secundário, terciário, quaternário. Um carbono primário é aquele que está ligado diretamente a, no máximo, um carbono. Ou seja, um carbono primário pode estar ligado a um ou a nenhum outro carbono. Um carbono secundário é um carbono que esteja ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário é um carbono que está ligado a outros 3 carbonos, e o quaternário é o que está ligado a outros 4 carbonos. Como a gente pode perceber nesta figurinha aqui. Talvez as cores não apareçam com tanta nitidez para vocês, mas aqui, esse vermelhinho aqui representa um carbono quaternário de acordo com a legenda. Este carboninho aqui, que é verde, é um carbono terciário. Ele aparece, por exemplo, aqui e acho que só aqui mesmo, E aqui também, Aqui também. E aqui. Observe que este carbono está ligado a outros 3. 1, 2, 3 carbonos.
carbono também. 1, 2, 3 carbonos ligados a este aqui. Tudo bem? Então, este carbono aqui, que está com vermelho escuro, né? É um carbono primário. Seria este, aliás, é um roxinho, né? Este aqui e este aqui. Eles estão ligados a apenas um carbono. O carbono secundário, que é o que está em azul, seria este aqui, este e este aqui. Certo? Aliás, este carboninho aqui também é um carbono primário, né? Ele só está ligado a um outro carbono e a um oxigênio. Certo? Então, essa é uma forma de classificar carbonos. Como exercício, temos aqui, seguindo o postulado de Kekulé, complete as ligações dos carbonos da cadeia abaixo, apenas adicionando hidrogênios. Então aqui vocês vão observar que o carbono não está seguindo o postulado de Kekulé, que falava o quê? Que carbono é tetravalente, que carbono faz 4 ligações. Então aqui nós temos apenas uma ligação. Então o que a gente vai fazer em cada um dos carbonos? Temos que lembrar que o carbono é tetravalente, então a gente vai verificar quantas ligações estão faltando para cada carbono. Nesse caso aqui, para este carbono, estão faltando 3. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar 3 hidrogênios. No carbono vizinho, nós temos 1, 2, 3 ligações. Está faltando uma. Esta ligação, nós também vamos completar com hidrogênio, como está aqui. No carbono vizinho, temos também 1, 2, 3 ligações. Também está faltando um hidrogênio. Então, vamos colocá-lo ali. Nesse terceiro, ou melhor, nesse quarto carbono aqui, quantas ligações nós temos? 1, 2 ligações. Estão faltando 2 para completar 4. Então, vamos colocar neste carbono 2 hidrogênios também. Neste carbono aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 ligações. Então aqui, a gente não precisa fazer nada. Ele já está seguindo o postulado de Kekulé. E este último aqui, que tem 1, 2, 3 ligações, para 4 só falta uma, então vamos colocar apenas um hidrogênio aqui. E assim, nós completamos a molécula seguindo o postulado de Kekulé. Tranquilo, né? Mas vamos seguir. Pensando na classificação de cadeias, pensando em cadeias carbônicas, né? Vamos lá classificar então estes carboninhos que estão aparecendo aí. Vocês podem ter reparado que aí está aparecendo aquela estrutura simplificada das cadeias carbônicas, né? Aqui, os hidrogênios ligados aos carbonos não são mostrados. Então, olha só. Então, aqui, para os carbonos primários, eu vou colocar uma bolinha e esses 2 carbonos primários estão aqui e aqui, certo? Porque este carbono está ligado a apenas a um carbono. Este carbono também está ligado a apenas a um outro carbono. E estes outros 2 que sobraram, vamos lá. Este carboninho aqui está ligado a 2 carbonos, né? Vamos lá marcar com um quadradinho. Então, olha só. Então, este quadrado está ligado a este carbono e este carbono aqui. Ou seja, 2 carbonos. Por isso, ele é um carbono secundário. A mesma coisa vai acontecer com este carbono também marcado com quadrado. Ele também está ligado a 2 carbonos. 2 carbonos. Na molécula de baixo, nós temos 5 carbonos primários. Onde estão esses carbonos primários? São todos os carbonos que estiverem nas pontinhas, não é? São todos os carbonos que estiverem ligados a apenas um outro carbono. Então, nós temos, marcando com bolinha, este carbono, este também, este também e este também, certo? Então, este carbono ligado a 1. Este carbono também ligado a 1, assim como nos demais também. Estes 3 aqui ligados ao mesmo carbono. Está aqui, né? Esse carbono ligado a apenas 1. Este também. Para carbono secundário, é o carbono que está ligado a 2 carbonos. Vamos marcar com triângulo. É este aqui. Este é o único carbono que está ligado a outros 2. Este aqui e este aqui. Para o carbono terciário, que a gente vai marcar com um triângulo,
é este carbono aqui, ó. Este carbono está ligado a dois que estão com bolinha e um ligado a um que está marcado com quadrado. Este último aqui, que restou, é um carbono quaternário que eu vou marcar com um X aqui, certo? Então nós temos duas substâncias diferentes, né, o butano e o 2,2,4-trimetilpentano, classificados aqui para cada um de seus carbonos. A mesma coisa a gente pode fazer aqui para a nicotina, por exemplo. Olhando os carbonos da nicotina, quantos carbonos primários ele possui? Então vamos lá. Ele possui este carbono primário, este carbono está ligado a um carbono. Na outra ligação ele está ligado com nitrogênio. Aqui também a mesma coisa. Nós também temos este carbono que está ligado apenas a nitrogênio. E nós também temos este carboninho aqui, né? Este ângulo aqui mostra um carbono. Esse carbono aqui, por exemplo, ele já não é primário. Ele está ligado a dois carbonos. É um carbono secundário, que a gente vai marcar com um quadradinho. Temos então este carbono como secundários. Este também. Aí, para carbono terciário, nós temos este carbono. E, para essa molécula, nenhum carbono quaternário. Até lembra aquelas marcações do controle do PlayStation, não é? Não foi à toa que eu escolhi esses símbolos, né? Até para ficar um pouco mais fácil da gente lembrar. Bom, aí pensando nos tipos de ligação entre carbonos, nós temos aqui então, como nós vimos, ligação simples, que mostra aqui, né? Ligação simples, um tracinho entre carbonos, que a gente pode falar que é uma ligação sigma. Então, esta ligação, que é um tracinho simples entre carbonos, e mesmo entre hidrogênios também, né? Entre hidrogênio e carbono, é uma ligação sigma. Quando acontece uma ligação dupla, nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi, sempre assim. Então, em uma ligação dupla, nós temos uma ligação sigma, uma ligação pi. Aí, a essa altura, vocês já devem estar se perguntando, professor, então quer dizer que em uma ligação tripla eu vou ter essa ligação sigma e duas pis? É exatamente isso. Então, aqui, nas ligações triplas, temos uma ligação sigma, que está aqui no meio, uma ligação sigma, e duas ligações pi, destacadas aqui em vermelho. É importante vocês lembrarem disso, porque tem muitos exercícios que mencionam ligações sigma e pi. Indo para a classificação de cadeias carbônicas, né? Não mais de carbonos, mas de cadeias carbônicas, podemos classificar as cadeias carbônicas com até 5 critérios. Sendo que este último critério aqui, ele só vale para cadeias cíclicas. Então, como é que a gente pode classificar as diversas cadeias carbônicas que existem? Uma cadeia pode ser aberta ou fechada. A cadeia aberta é aquela que possui duas ou mais extremidades e não forma nenhuma figura geométrica. A cadeia fechada é aquela que forma alguma figura geométrica. Um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim por diante. Se uma parte da cadeia for fechada e outra aberta, então teremos uma cadeia mista. Aí podemos também classificar uma cadeia como normal ou ramificada. Uma cadeia normal é aquela que só tem duas extremidades, que é a própria cadeia principal. Como exemplo, se a gente voltar aqui um pouquinho nos slides, voltar um pouquinho aqui só para vocês perceberem, ó. O butano, por exemplo, é uma cadeia normal. Ele só tem duas pontas, aqui e aqui. Só há duas pontas na cadeia do butano. Agora, aqui no trimetilpentano, vamos tirar um pouquinho esses círculos aqui, né? Tirando esses círculos aqui, ó, olha só. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 pontas, né? Temos mais de duas pontas. Então, essa cadeia é uma cadeia ramificada. E em cima nós temos uma cadeia normal. Só há duas pontas. 1, 2, certo? Agora vamos voltar lá para o nosso slide. Aqui, cadeia normal ou ramificada. Né? Na ramificada há mais de duas extremidades, que são as chamadas ramificações. Temos as cadeias saturadas ou insaturadas. Na cadeia saturada, existem apenas ligações simples entre carbonos. Nas
insaturadas, aparecem ligações duplas ou triplas, né? As duas podem aparecer na mesma molécula, mas se tiver pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma ligação tripla, a cadeia já pode ser considerada como insaturada. Mas detalhe, a molécula será insaturada com ligações duplas e triplas entre carbonos. Isso é muito importante. Se a ligação dupla for, por exemplo, entre carbono e oxigênio, isso não é considerado insaturação para a cadeia, certo? Então, sempre ligações simples, ou melhor, ligações duplas ou triplas entre carbonos. Cadeias homogêneas ou heterogêneas funcionam assim. Uma cadeia homogênea será aquelas que tiverem apenas carbono na cadeia principal. No caso das heterogêneas, são aquelas que tiverem algum átomo, algum elemento diferente de carbono entre carbonos. Nós já vamos ver um exemplo sobre isso. E na cadeia aromática ou não aromática, nós temos o seguinte. Cadeia aromática será aquela que tiver anéis benzênicos, que são esse tipo de molécula aqui. É uma molécula de 6 membros, com ligações simples e duplas alternadas, né? Ou seja, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Certo? Bom, então se tiver benzeno, né? Se tiver esta estruturinha em uma molécula, ela será aromática. Então vamos pensar aqui, por exemplo, nesta cadeia carbônica aqui, né, que de novo está na sua forma condensada. Nós não estamos vendo os hidrogênios ligados aos carbonos. Como é que a gente pode classificar a princípio esta cadeia que está aqui? Bom, a gente pode falar que é uma cadeia aberta ou alifática. Por que aberta? Porque ela não tem pontas que estão se ligando entre si. A gente não está formando uma forma geométrica aqui, né? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Não estamos formando forma geométrica aqui. Por isso temos uma cadeia aberta. Esta cadeia é normal ou ramificada? Bom, se vocês observarem, nós temos mais de duas pontas, né? Temos uma, duas, 3, 4, 5 pontas. Isso faz com que essa cadeia seja ramificada. Esta cadeia é saturada ou insaturada? Para que uma cadeia seja saturada, tem que haver apenas ligações simples entre seus carbonos. E é justamente o que acontece aqui. Aqui nós não vemos nenhuma ligação dupla nem tripla. Então essa cadeia é saturada. Esta cadeia aqui é homogênea ou heterogênea? Aqui há apenas carbonos nessa molécula. Não existe nenhum outro átomo entre carbonos. Então nós temos uma molécula homogênea. Aqui, como nós não temos uma cadeia cíclica, não entra esse quesito aqui, né? Não entra essa classificação de cadeia aromática. Ela não entra, certo? Então aqui onde nós encontraríamos a cadeia principal, porque essa é uma coisa que nós vamos fazer bastante daqui para frente. A cadeia principal é aquela que vai ter a maior contagem do número de carbonos de uma ponta a outra. Por exemplo, aqui, muitos alunos achariam que esta é a cadeia principal e diriam que estas são ramificações, né? Temos aqui cadeia principal e ramificação. Será que isso está certo? Errou! Agora, por que falar isso é errado? Por que esta não é a cadeia principal? Porque contando desta ponta para esta ponta aqui, nós temos aproximadamente 5 carbonos. Quer dizer, nós temos 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Agora, se nós contarmos desta ponta aqui para esta ponta, quantos carbonos nós vamos ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, não é? Então nós podemos ter, por exemplo, esta cadeia como a cadeia principal. Certo? Só que ainda assim, isso estaria errado, né? Aqui nós temos 6 carbonos, só que a gente pode fazer uma outra contagem ainda, não é? Por exemplo, se contarmos a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cadeia principal poderia ser, então, esta cadeia aqui, ó. Esta cadeia. E tem quantos carbonos? Possui 7 carbonos.
com 7 carbonos. Esta é a cadeia principal, certo? Então, por isso, esta é a cadeia principal nesta molécula. E com isso, nós teríamos 1, 2, 3 ramificações, certo? Bom, passamos a classificação para esta cadeia aqui. Bom, essa cadeia aqui, ela já está formando uma figura geométrica, olha só, está aqui, não é? Aqui nós temos um hexágono, e é um benzeno, que é uma parte que é aromática. Mas analisemos cada uma dessas classificações aqui. Então, como a gente pode classificar esta cadeia aqui? Esta substância orgânica possui uma cadeia aberta, fechada ou mista? Bom, aqui, esta parte da cadeia é uma parte de cadeia fechada. Esta parte aqui já representa uma cadeia aberta. Então, nós temos as duas coisas, o que faz com que essa substância possua uma cadeia mista. Esta cadeia aqui é uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? Esta cadeia seria uma cadeia ramificada, porque esta parte aqui de cadeia aberta pode ser considerada uma ramificação, né? Alguma coisa que está fora da cadeia principal, que seria o nosso benzeno aqui. Essa cadeia, ou essa substância, é uma cadeia, ela possui uma cadeia saturada ou insaturada? Se vocês observarem aqui, nós temos 2 risquinhos entre este e este carbono, né? Então, estes risquinhos a mais aqui, 2 risquinhos, 2 risquinhos, 2 risquinhos. Isso representa a ligação dupla. Se essa substância tem ligação dupla, então nós temos uma molécula insaturada. Essa cadeia aqui, como tem apenas carbonos e hidrogênios, é uma cadeia homogênea. Aqui, como nós temos benzeno, então aqui nós temos uma cadeia que é uma cadeia aromática, né? Cadeias que possuem benzeno em sua estrutura são cadeias aromáticas. Passamos o mesmo com a cadeia da cafeína, que está aqui representada. Então a cadeia da cafeína seria o quê? Uma cadeia aberta, fechada ou mista. Como essas partes de carbono aqui elas não são muito longas, não dá para falar em cadeia aberta ali, né? Então aqui nós temos uma cadeia fechada ou cíclica, né? Temos uma cadeia fechada ou cíclica. Observem que temos 2 ciclos aqui, um de 6 membros e outro com 5. Essa cadeia seria uma cadeia normal ou ramificada? Aqui nós observamos estas ramificações aqui, né? Que seriam os carbonos fora da cadeia principal. Só contam como ramificações o que é carbono, né? Todos os carbonos fora da cadeia principal. Por exemplo, estes oxigênios aqui, que também estão fora da nossa cadeia principal, não são considerados ramificações, certo? Então temos uma cadeia ramificada porque temos estes 3 carbonos fora da cadeia principal. Só para fazer um paralelo, este carbono aqui, por exemplo, ele é um carbono que faz parte da cadeia principal, certo? Esta cadeia é uma cadeia saturada ou insaturada? Como aqui nós possuímos dupla ligação ou insaturação, esta cadeia é uma cadeia insaturada. Observe que aqui nós também temos outra insaturação. Lembre-se que carbono e oxigênio não formam insaturação para a molécula, né? Então, ligação dupla entre carbono e oxigênio não faz com que a molécula seja caracterizada como insaturada. Esta cadeia é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Nesse caso aqui, a gente observa estes heteroátomos aqui, ou seja, aqui este nitrogênio está entre 2 carbonos. Este nitrogênio está entre 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Este nitrogênio está entre 2 carbonos, 1, 2. Basta que um elemento esteja entre 2 carbonos para ser considerado heteroátomo. Como aqui nós temos heteroátomos, então esta cadeia é heterogênea. Por último, essa cadeia que é fechada é aromática ou não aromática? Nesse caso aqui, como nós não temos o benzeno, nós consideramos essa cadeia como não aromática.
Bom, vejamos aqui esse exercício da Univale de Santa Catarina. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo adicionado à bebida durante a sua fabricação. Então, está aqui a estrutura do mirceno. A fórmula estrutural do mirceno apresenta. Então, o que a gente observa na estrutura do mirceno? Carbono terciário. Será que nós temos aqui um carbono terciário? 5 carbonos primários, cadeia carbônica heterogênea, cadeia carbônica saturada e ramificada e cadeia carbônica acíclica e insaturada. Bom, acho que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar os carbonos, não é? Para quem não está acostumado ainda. Então, esta cadeia carbônica nós podemos transformar nisso aqui. Tá? Olha ele aqui. Então aqui nós estamos mostrando todos os carbonos que estão na estrutura. Assim, a análise pode ficar um pouco mais fácil. Então, temos um carbono terciário. Será? Então, observe. Aqui nós temos este carbono que é terciário, só que este também é. Então, nós não temos apenas um carbono terciário. Nós temos dois. Este aqui. A questão B, o item B fala 5 carbonos primários. Carbonos primários, nesse caso, vão ser os carbonos que estão nas pontas. Então, este carbono é primário, está ligado a apenas um carbono. Este também. Este também. Este também. Então, nós temos 4 carbonos primários. Não é a alternativa B também. C. Cadeia carbônica heterogênea. Aqui nós temos apenas carbonos, né? Olha só aqui, nós só temos carbonos. Com apenas carbonos na cadeia carbônica, não há como haver uma cadeia heterogênea. Nós necessitaríamos de algum outro elemento. Nitrogênio, oxigênio, etc. Tá? Então não é o que se aplica aqui. D. Cadeia carbônica saturada e ramificada. De fato, nós temos uma cadeia ramificada, né? A cadeia principal seria esta daqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? Então, esta cadeia aqui, que tem 8 carbonos na cadeia principal, né? Tem 2 ramificações, este CH3 e este CH2. Bom, só que nós temos uma cadeia que não é saturada. Aqui nós temos uma cadeia insaturada. Observe que aqui nós temos dupla ligação, dupla ligação, dupla ligação. Nós temos 3 duplas ligação. Então, não temos uma cadeia saturada, temos uma cadeia insaturada. Então, só pode ser a alternativa E. Nós temos aqui uma cadeia carbônica acíclica e insaturada. O acíclico pode parecer meio bobagem eu falar isso, mas uma cadeia acíclica é uma cadeia não cíclica, é uma cadeia não fechada, ou seja, é uma cadeia aberta. Não há formação de figura geométrica aqui. E é uma cadeia insaturada porque há duplas ligações entre carbonos, não é? Se a gente fosse contar o número de carbonos primários, secundários e terciários, está aqui, né? Temos aqui 4 carbonos primários, 4 carbonos secundários, 2 carbonos terciários e nenhum quaternário, né? Então aqui 4, 4, 2, nenhum quaternário. O que daria para eliminar as outras alternativas, como nós já discutimos aqui, não é? Então, por isso, temos como correta a alternativa E, cadeia carbônica acíclica ou aberta e insaturada. Alternativa E de Emirados Árabes Unidos, né? Olha eles aqui, bem pertinho do Oceano Índico. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos cadeias com ligações duplas, por isso que é uma cadeia insaturada, e cadeia que não forma figura geométrica aberta. Tudo bem? Bom, então para hoje era isso. Bons estudos, eu espero que vocês tenham gostado e espero que na medida do possível entendido. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aqui embaixo, se você assistiu a aula até aqui, então escreva tetravalente nos comentários. Um beijo, um abraço e até mais!